Lana Tove a todos, Shalom, Shalom. Que Yahweh nos abençoe no nome de Yahushua HaMashiach. Como prometido, eu vou dar continuidade nesse estudo. Talvez vai ter a terceira parte, não sei, se ficar muito tarde. E eu vou dar continuidade a esse assunto que é um assunto muito complicado, porque é um assunto que as pessoas nunca ouviram falar e tem gente que ensinando contra, né? Eles dizem que quem ensina sobre a imortalidade da alma é uma heresia, né? Mas está escrito que a alma que pecar, essa vai morrer. Então existe uma mistura aí, entendeu? E as pessoas dizem que a alma é perpétua. De quem que essa alma é perpétua? Esse ser é perpétuo? Exatamente de quem nasceu de novo. Esse que nasceu de novo, ele tem um corpo restaurado e um ser restaurado. Só que o que ensina a igreja e as religiões e os sistemas de teologia é que quando houver o milênio e houver a grande tribulação, que é no milênio, o Mashiach ele retorna, ele salva aqueles que estão aqui, os que morreram estão aguardando ele dormindo, eles dizem, vão acordar e vão serem transformados e eles vão morar no céu. Esse é o ensino do cristianismo. Esse ensino eu não acredito. Isso não tem base. E tem uns que dizem que não vai ter condenação nenhuma. Entendeu? Então, isso nós somos contra. Agora, o que nós temos que entender claramente aqui é o seguinte, que quando todos morreram, desde Adão até os dias de hoje, a pessoa morre, ela vai para onde? Então, o judaísmo tradicional rabínico, quando ouviu a mensagem de Yahushua, que todos aqueles que morriam e eles já nasceram de novo, quando reconhecerem Yahushua, eles nunca mais morreriam. Eles seriam perpétuos. E isso para o judaísmo era uma coisa herética, mentirosa, porque eles não criam no Mashiach. Como que pode? A gente nem crê nele. E ainda esse falso Messias diz que as pessoas não vão ter o dano de uma segunda morte, são perpétuos. Foram eles que ensinaram isso. A igreja só distorceu. A igreja diz que as pessoas estão dormindo e eles vão morar no céu. E tem outro grupo que diz que não há condenação nenhuma. Então, essas pessoas que dizem que eles estão dormindo e que tudo que está ocorrendo agora, até antes da tribulação, ninguém tem consciência de nada, isso não bate com os ensinamentos dos nazarenos. Então, que você entenda o que a gente está tentando explicar. Eu estou falando aqui quando o israelita morre, não do cristão, não do testemunho de Jeová, não do judeu, não de cristão, de efraimita. Eu estou falando de um lavado, um israelita que foi enxertado na oliveira, que recebeu a promessa da vida perpétua do próprio Mariá Yahushua, o soberano Yahushua. Então, nós estamos ensinando aqui que esse ensino, que a pessoa hoje que morre está lá dormindo, ninguém sabe aonde, e vão acordar só na grande tribulação, e aí a igreja arrebatada, que é tirada da terra, vai morar no céu, isso não existe. Então, hoje eu vou explicar para vocês a segunda parte desse estudo, para que você tenha consciência e medite que se você lê as escrituras com uma mente ocidental, com uma teologia ocidental, com o que você aprendeu há 30, 40, 50, 60 anos atrás, uma teologia do sono da alma e uma teologia que não há destruição total da pessoa, você pode passar, ter um grande problema depois de sua morte, porque você não vai prestar conta para mim. Você vai estar sempre prestando conta para Yahweh. Então, por isso quando as pessoas perguntam para mim assim, Youssef, olha, meu pai morreu, era pastor, ou era não sei quem, e o que acontece com quem morreu, para onde que eles foram, eles vão para o inferno? Pera. Você não pode perguntar isso para mim, porque eu não sou o juiz.
dos vivos e dos mortos. Eu não morri e ressuscitei. Eu não sou a palavra da Baramilta, a moça de Yahweh. Eu não sou a manifestação de Yahweh. Eu sou um servo de Yahweh. Eu creio no Mashiach Yahushua. Eu creio na manifestação de Yahweh na terra. Então eu não posso te responder isso. E aquele que responde quem é que vai ser salvo e quem não vai, por alguns versículos que falam de partes de condenação das pessoas, eles estão julgando as pessoas. E se você está julgando no lugar do juiz, quando o juiz voltar, você vai prestar conta. Então eu não estou aqui falando quem vai e quem não vai ser salvo. Eu estou aqui dizendo o que acontece numa visão nazarena daquele que crê em Yahushua, nasceu de novo, tem o Ruach HaKodesh, o sopro de ar, o Espírito Santo, como você conhece. O que acontece com ele, o que o Messias ensinou para os nazarenos. Isso pode ser novo para você, mas está na sua escritura e você nunca prestou atenção, porque você não leu com uma mente israelita. E você só passava o olho lá nos livros 10, sei lá quantas vezes você leu a Bíblia. Infelizmente, você... Não, eu acredito que a gente vai para o céu, vai para o inferno e vamos ser arrebatados. É assim. Então, hoje eu estou te falando de uma visão diferente, israelita, nazarena, do primeiro século, das próprias palavras da boca de Yahushua, o que ele disse. Então, o judaísmo, quando ouviu essas palavras do próprio Yahushua, eles não aceitam de forma alguma que o israelita é salvo, não dorme, mas está com Yahushua, esperando com ele, consciente, que você vai ver, e que quando as pessoas tiver a grande tribulação, eles voltam para a terra junto com Yahushua com um corpo novo, e aqueles que estão durante a grande tribulação vão herdar o mesmo corpo que eles têm onde eles estão. E eles vão ter um período de trocar de roupa, o corpo físico com o corpo incorruptível. Entendeu? Então, assim, preste muito bem atenção no que eu estou falando. Que eu fiz um vídeo sobre corpo, alma e espírito. Tem pessoas que me perguntam, mas eu não entendi o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Veja bem, eu mostrei as 3 partes do templo. O Ruach, ele fica ao lado da alma. A alma é maior. São a mente, as emoções e os desejos da pessoa ali. E ele trabalha ali dentro. Yahweh só habita no espírito. Então, onde Yahweh habita, não tem contaminação de nada. O que contamina é na alma e no corpo do lado de fora. E a alma e o corpo, ou o ser vivo e o corpo, eles quando morrem, eles desaparecem no pó. E a pessoa que já não foi salva e não foi resgatada pelo Mashiach, ele já tem uma condenação e uma absolução que recebe um novo corpo. Então, vamos ler esse estudo. Depois eu vou passar para vocês, se vocês quiserem. Vocês têm que ler bastante, porque é um estudo assim profundo. Eu estou fazendo isso por causa do discipulado. E esse estudo normalmente a gente não passa quando as pessoas estão começando, porque é uma coisa muito profunda. Então, se você não conhece uma base do meio israelita para você estudar, você não vai entender lá na frente. Se você não construir uma base, você não vai fazer o telhado nunca, tá bom? Então vamos lá na parte 6, que eu parei na parte 5, né? Nós vamos começar na parte 6 e você vai tirar as suas conclusões. Se eu não conseguir terminar hoje, eu termino no terceiro vídeo, tá bom? Ó, o sono da alma, o ser vivo, né? Alma é ser vivo, né? Nefesh Chaim, Nefesh é vidas, Nefesh é sopro, entendeu? Ele foi feito alma viva, né? Então, o ser vivo que recebe o sopro, o Ruach do Criador, foi feito uma Nefesh Chaim, ou vidas, Nefesh das pessoas, as pessoas vivas, entendeu? Então, isso é alma, que é o segundo lugar onde ficava no templo. O terceiro é o espírito, onde está dentro da arca, e Yahweh habita no nosso espírito, que é uma arca que tem dentro da nossa mente, que ali tem que ter o quê? As 2 tábuas
das 10 palavras, que é os 10 mandamentos, o bordão de Arão, porque você é um sacerdote, e o maná, que não se contaminou, que não é um maná da terra, é o maná que desceu do céu. E a Yahushua tem que estar dentro da sua arca, no tampão da sua arca. E em cima da sua arca, do seu espírito, há a proteção das duas casas, que é os dois mensageiros, onde Yahweh fala no meio das asas. Então, quer dizer, ali Yahweh habita. Na alma, Yahweh não vinha no segundo lugar. Yahweh vinha no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos, como você conhece. Então, o lugar que você tem que cuidar, que é o seu corpo, o lado externo, que é a consequência do que você faz na alma, ela é grudada ao lado do espírito, mas não se mistura. Então, o corpo e a alma, eles vão para o pó, desligados. É o espírito que o Criador quer. O Ruach, ok? Ruach é sopro, espírito, tá? É que eu tenho que falar espírito para você entender. Então, vamos começar aqui. Uma alma que supostamente dorme não tem vida perpétua, mas uma vida interrompida. Por quê? Se o cara está dormindo, quando ele morre, até vir a grande tribulação e o Mashiach acordá-lo, ele não tem uma vida. Ele foi interrompida. Ele não tem uma vida perpétua. Quer dizer, houve um período depois da morte dele que ele estava neutro, não teve vida nenhuma. Então, isso é contra o que o próprio Yahushua disse, que ele daria uma vida perpétua. Sua vida perpétua fica inconsciente ou congelada, que eles dizem, e logo supostamente recebe a vida quando ele é revivido ou despertado. Quer dizer, é isso que eles ensinam. Novamente, este falso ensinamento é, na realidade, o sono, aqui ó, espiritual. O sono espiritual, ou uma apneia, uma interrupção da vida, que a Yahushua diz que é da vida plena, e aqui ele foi interrompido por um período, seja lá quando ele morre, daqui 100 anos, 200, 300, ou quem ele morreu há 2.000 anos atrás, está dormindo. Diz que todos os apóstolos estão dormindo. Quem disse isso? Ensinou isso. Foi um ensino novo, irmãos. Não é um ensino israelita. Entendeu? O judaísmo pegou pesado, desqualificou esse ensino da vida no céu, antes de morar na terra, uma vida perpétua, e aí depois a Nova Jerusalém desce na terra. Ele não acredita nas palavras de Yahushua. Para eles isso é uma grande besteira. E aí a igreja distorceu tudo. Então eles dizem que é um sono espiritual, uma apneia, né? Uma interrupção da vida, até que continue. Logo o retorno de Yahushua. Há pessoas que ensinam isto, ó. Você vai ver hoje, por pura especulação. Lembra essa palavrinha que está na moda hoje? Pior coisa é especular, viu, irmãos? Olha, tem coisa que a gente não sabe, a gente não fica especulando, não. Olha, eu não sei, é melhor a gente estudar primeiro. Não vou falar nada que eu acho. É o que eu falo. O que eu sei, o que eu não sei. Ok? Por pura especulação, dão a vida perpétua um significado temporal. Por quê? Porque tem pessoas que vão estar ensinando algo especulativo e eles vão acreditar naquilo. Vou te contar uma coisa. A terceira edição que veio dos Estados Unidos, que eu tenho ela, acho que está lá na minha estante, algumas pessoas têm, ela tem comentário. E aí o que acontece? Quando a gente foi fazer a quarta edição, muitos comentários de 15, 20 anos atrás, que os nossos líderes tinham entendimento, não eram mais comentários verídicos, porque eles descobriram algo novo e mudaram. Então, cada vez que vai fazendo uma tiragem da escritura, o comentário é restaurado. Então, as pessoas veem uma coisa que ele ensinava numa tiragem e depois na outra vê outra. Então, o que eu fiz? Até quem disse isso foi um ancião nosso, Asaf Benami, né, que ajudou a gente a traduzir a quarta edição e corrigiu. Ele disse, olha, é muito melhor você fazer um comentário das escrituras à parte da escritura, para que as pessoas não fiquem focadas no comentário. Porque as pessoas não veem as escrituras, ele quer ler o comentário. Eu falei, verdade. Aí, contra o projeto da terceira edição, eu assumi, porque eu fui o responsável, falei, eu não vou colocar o comentário. Então, eu poderia ter ganhado muito mais, não estou falando financeiramente, mas mais pessoas comprar, mas eles estariam vendo, talvez, comentários que eu fiz, por exemplo, a quarta edição, a edição especial da ressurreição do Messias, lá fala que o Mashiach ressuscita em um do Shabat. E nas edições anteriores,
que na versão grega diz que é no primeiro dia da semana. E mesmo no grego, não fala primeiro dia da semana, fala do Shabat, ou dos sábados. Então a gente restaurou. Imagine se eu coloco um comentário e as pessoas estão estudando ali e vê que o comentário quer seguir pelo comentário. Então não adianta você fazer uma especulação. É o que eu aconselhei muitas pessoas que eu conversei e falei assim, olha, em vez de você falar de algo especulativo, fale do que você sabe. É muito melhor. Isso aqui eu não sei. Por quê? Porque as pessoas hoje estão tão carentes que qualquer um está ensinando hoje, seja ele preparado ou não, israelita ou não, a pessoa tem ali uma índole talvez até boa, né? Não é uma pessoa do mal. Agora tem uns que fazem teatro para rebanhar pessoas, né? E as pessoas estão tão necessitadas de alento, de carinho, que eles absorvem tudo o que é especulação como se fosse verdade. Entendeu? Então, é igual pessoas que vieram no meu canal, por indicação de vários irmãos, né? Que indicaram a gente, e postou exatamente num comentário meu, numa pregação minha, falou assim, ó, você não vai conseguir está ensinando isso daí, que tem que fazer 3 anos e meio de discipulado, mas não vai dar tempo, isso era em novembro, quase dezembro. Eu falei assim, não, porque vai haver um ocorrido aí em dezembro e vai acabar tudo, e você não vai fazer nada. E aí, logo na semana, na outra semana, umas 2 semanas depois, teve uma pessoa postou, né, no canal dele, que não haveria esse problema que ocorreria no mês de dezembro. Então essa pessoa estava seguindo esse irmão. Então o irmão nunca afirmou que ele viria, né? Ele disse que provavelmente, mas as pessoas não entendem. Então a pessoa fica torcendo para ele vir. Então isso não é um ensino de Yahushua. Yahushua ou corta ou não corta. É sim, sim, não, não. O que eu não sei, eu não sei. Então, aí, engraçado que 2 semanas depois, o próprio irmão que postou o vídeo lá disse que não ia acontecer nada em dezembro. E aí o rapaz sumiu do canal. Não aconteceu nada em dezembro. E aí ele não falou mais nada. E teve pessoas que conversaram comigo e viram isso, né? Todo mundo sabe disso, quem tem. Eu não comento nada nos meus vídeos. Só alguma coisa bem superficial. Então, cuidado com especulação e aprenda a estudar a escritura com a mente israelita até que você descubra. O que você não sabe, deixe para Yahweh. O que você sabe, você passe para você, para os seus filhos, para todos sempre. Okay? O que Yahweh revelou é para nós, o que Yahweh não revelou é para ele. Então, o que ele falou aqui da morte foi mostrado de forma bem superficial, mas ele mostrou o que acontece depois. Ele não fala o que vai ter depois, mas qual que é os planos, os passos depois da morte. E aí o judaísmo cancela isso e o cristianismo inventa o tal do sono da alma e não há condenação para ninguém. Eu não sou e diz que vai morar no céu, né, que vai ser arrebatado e ninguém vai para a terra. Vai só morar no céu. Isso aí não existe. Então, cuidado com especulação, ok? A vida perpétua não depende do retorno de Yahushua à terra. Presta atenção. Como muitos têm falsamente ensinado no messianismo. As pessoas ensinam que só quando Yahushua voltar é que ele vai dar vida eterna. Ele não disse isso. Ele diz que quem crê nele tem a vida eterna. Ele não vai ter. Ele tem. Então, quem ensina que só vai ter vida eterna depois que ele voltar, como o judaísmo messiânico ensina, também está indo contra as escrituras. Melhor é um benefício que se baseia totalmente em sua morte, em sua primeira vinda, iniciado no Gólgota, e selado pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, sopro de ar em Shavuot, Pentecoste, no ano 33 da Era Comum. Se um crente pode ser interrompido numa animação espiritual, até colocar isso aqui bem grifado, uma animação espiritual ou num sono da alma, se ele pode ser interrompido ali para esperar a ressurreição, ele fica ali desde que ele morre até quando o Mashiach vai vir. Então Yahushua mentiu
em sua promessa de vida perpétua nos céus, porque ele diz que nós teríamos a vida perpétua. A gente não tem estágios para herdar. Eu não tenho como, depois que eu criei nele, eu perder, se eu morri crendo nele. E ele salvou o meu espírito. E eu limpei, cuidei da minha alma, do meu ser. E meu corpo andou pelos caminhos por Yahushua, diz que eu tenho a vida perpétua. Entendeu? Mesmo estando aqui. Porque eu já fui selado. Entendeu? Não é aquela coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. O salvo para sempre que permanece guardando os mandamentos. Porque você vai ver aí pessoas que se perderam grandemente nas escrituras, no curso que eu dou das duas do discipulado, de Gênesis a Deuteronômio, estamos em Samuel ainda. Você vai ver que pessoas passaram coisas terríveis. Então, quando Yahweh tem um plano de salvação com alguém, depois que ele morre, as pessoas dizem que ele vai... como é que se diz aqui? Que ele só vai dar a vida perpétua depois que ele voltar. Mas ele não disse isso. Isso está ensinando dentro do judaísmo messiânico, que é uma mistura de judaísmo com igreja. Né? Se um crente pode ser interrompido numa animação espiritual ou num sono da alma para esperar a ressurreição, então Yahushua mentiu em sua promessa da vida perpétua nos céus. É claro, a vida perpétua começa quando você e eu confessamos e o aceitamos. Felizmente isto nunca acabará. Por quê? Porque ele não desampara aqueles que estão seguindo a Torá, que é acertar o alvo. Porque a gematria da Torá é acertar o alvo. A Torá não salva. A Torá te mostra o alvo para você acertar. Entendeu? E aí, se nós cremos e fomos até o fim, buscando acertar o alvo, e Alva diz que nos dá a vida perpétua. Ele nunca tira, ele não deixa a gente por um tempo dormindo e ninguém sabe o que vai acontecer com ele ou não, para depois vai ver o julgamento dele. Não, ele já está salvo. Entendeu? Tanto que você vai ver lá em Matitiahu 5,17, diz: aqueles que ensinam os mandamentos as pessoas a guardarem, será grande no reino dos céus. E aqueles que ensinam a não guardar os mandamentos, sejam os menores, eles vão ser pequenos no reino dos céus. Quer dizer, as pessoas não sabiam o que eram grandes mandamentos e pequenos. Quer dizer, ainda assim ele está no reino dos céus. Ele não está na terra. Ele está no reino dos céus. Herdará o reino dos céus. Quer dizer, é onde ele vai estar com Yahushua. E depois que Yahushua volta e desce com a Jerusalém na terra, que ele vem para cá e restaura tudo. E não tem mais sol, não tem mais lua. Yahushua é o sol da justiça. Nós vamos falar isso hoje. Agora, a localização do lugar onde vamos desfrutar a vida perpétua pode e deve mudar. É isso que eu estou falando. Nós estaremos com ele para sempre, até o angústia de Jacó. Para quem está aqui na terra, estou do outro lado consciente, e quando ele destruir tudo, eu recebo os meus irmãos com o corpo transformado da grande tribulação e desço com Yahushua e essas pessoas para habitar na Jerusalém, que é uma cidade geográfica física. Entendeu? Sempre Jerusalém é a cidade perpétua de Yahweh. Mas não é o mesmo deleite. Você vê aí, cada um tem um deleite, é um gosto. Cada um tem uma forma diferente. Este é o erro fundamental das doutrinas de não há céu para o crente. Eles ensinam isso. Eles têm comprado os ensinamentos de quem? Do judaísmo apóstata. Isso veio do judaísmo rabínico. De que não há céu para o crente, mas somente uma ressurreição da cova quando vier o Mashiach. Eles dizem que quando o Messias voltar no judaísmo, os mortos ressuscitam. Mas não falam onde eles estão, mas ensinam que eles reencarnam, né? Eles ensinam que eles encarnam novamente, reencarnam. Quer dizer, eles não estão com Yahushua. Yahushua diz que a morte, estou com Yahushua, espero os irmãos virem e todo mundo desce para a terra. Restaurada. O judaísmo diz que a pessoa só ressuscita da cova, porque ele tira Yahushua. E qualquer um que tire Yahushua do conceito de salvação maior, porque ele é a salvação de Yahweh, qualquer ensino dessa pessoa que tira e não sabe quem ele é questionável. Você tem que ficar com o pé atrás, entendeu? Por isso você tem que ter a Torá, para ver se o que eu estou ensinando bate com a Torá. Porque se não bater com a Torá,
Aí você tem que ver se eu estou com uma índole, com uma intenção, ou se eu estou equivocado, ensinando que não tem que guardar os pequenos mandamentos. Não é porque eu quis, é porque eu não entendi. Mas mesmo assim ninguém me tira o reino dos céus. Agora, aqueles que enganam de verdade, esses, meu amigo, você vai ver o fim deles. Item 7. A chave para entender Daniel 12, 1 a 2. Eu vou pôr aqui Daniel 2, 1 a 2, em qualquer Bíblia, para você entender, tá? Daniel 12, 1, 2. Vamos lá. Daniel 2, 1, 2. Vou pegar o Almeida mesmo para você ver que eu não estou aqui só utilizando a nossa escritura, tá? E naquele tempo se levantará Micael, que eles colocam Miguel, o grande Nasci, ou grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. O X da questão é naquele tempo, tá? E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, né? Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, quer dizer, vai haver um tempo que vai haver uma angústia tão terrível, que é a angústia de Jacó, que é a grande tribulação, que é a Terceira Guerra Mundial, que começa lá no Oriente Médio, entendeu? E o que acontece? As pessoas, aqui ó, e mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Por que ele for achado escrito no livro? Porque quando Moshe pediu para riscar o nome daquelas pessoas, que ele não aguentava mais aquele povo, que estava atazanando a vida dele, que era um teste para ele, inclusive por causa disso ele não entrou na terra, o que o Criador disse? Eu risco do meu livro quem eu quiser. Então não é você e eu que tira e coloca no livro, é ele. Então eu não posso dizer quem vai e quem não vai. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Eles pegam esse verso, que dormem no pó da terra, eles dizem que aquele corpo com a alma estão ali em estado de como é que se diz? De inativos, né? Inconscientes. Eles estão dormindo, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Agora eu vou pegar para você Daniel 12, 2, no hebraico, e vou mostrar para você o que é a palavra dorme. Lembra que eu falei para você que ela tem contexto de morte? Daniel 12, aqui ó, vamos pôr aqui para você ver. Na Strongs mesmo você pode ver. Tem outras concordâncias melhores, mas essa aqui dá para você ter uma noção, tá? Nem tudo você pode acreditar no que está aqui, porque foi feito por pessoas também que muitas vezes também distorceram, tá? Mas dá para você utilizar, inclusive nomes e algumas palavras e etc. Mas dá para você usar ela aqui, ó. Aqui, ó. Vamos traduzir aqui para você ver, ó. Daqueles que dormem. Agora eu vou mostrar a original. Verabin Mieshenei. Mieshenei. Aqueles que dormem na terra. Aí você pega essa palavra 3463, que é uma palavra em hebraico, e você vai ver ela aqui. Aí você vai ver aqui, ó. Ela coloca aqui, ó, Yashem sleeping. Sleeping, com certeza você sabe que é o quê? É dormindo, né? E ela vem da palavra, da definição, aqui, ó, Yashem, olha só. Yashem, o que significa essa palavra? Para dormir, descansar. Quer ver? Ó, dormir é uma raiz primitiva, e ele diz aqui, ó, que ele adormeceu, é um tempo, dorme, dormiu, suprimento. E aí, a morte, quando você pega essa palavra no original, ela é um sinônimo de dormir. Então, você vai ver isso na Brit Hadashah, que eu vou ler isso com vocês, na vida de Lázaro. É Lazar, que estava morto, só que eles pensavam que ele estava dormindo, que era só acordar. Quando ele diz morto, que ele não existia mais. Não é que eles dormiam igual a gente, nesse estado que a gente dorme aí das 6 ou das 8 da noite até as 6 ou 7 da manhã.
Entendeu? Você não tem consciência. A vida perpétua está acima de dormir ou estar acordado. O ser da pessoa é perpétuo, o corpo é restaurado. Então eles pegam essa palavra aqui, dormir, que é o eufemismo de morte no hebraico, que também significa morte. Você vai ver isso em todas as passagens. Então vamos voltar aqui para você não perder, tá? Então deixa eu ler aqui, terminar de ler o versículo. Não sei se, eu acho que eu não sei se ele sumiu. Eu acho que eu tirei, né? Ah, tá, Daniel, vamos ver aqui. Aqui, eu acho que eu tirei, tava aqui, ó, Daniel. Aqui, ó, Daniel. E muitos que dormem no pó, veja bem, dorme no pó, é que ele está morto, entendeu? Na terra ressuscitarão, uns para a vida perpétua e outros para a vergonha e desprezo perpétuo. E eles pegam esse verso aqui e eles tiram do contexto todo o ensino do Midrash israelita, que você vai comparar uma coisa com outra, e eles utilizam isso como literal. E aí quando o Mashiach vem, ele não fala nesse sentido de dormir. E ele vai explicar isso, mas as pessoas falam, não, ele não quis dizer isso também. Quer dizer, eles querem ensinar o que a Yahushua quis falar. Só que isso é um eufemismo para a morte. Estão entendendo? Então vamos voltar aqui. A chave para entender Daniel 12, 1 a 2, que eles falam exatamente esse versículo de dormir literalmente, e outras passagens que parecem apoiar a ideia do sono da alma, é esta. A palavra sono e a morte física do corpo quase sempre são usadas como sinônimos. Agora, se você não conhece isso no hebraico, você não vai entender. Como é visto em João 11, 12 a 14, onde Yahushua claramente corrige o erro de seus discípulos com respeito ao sono da alma. Vamos ver o próprio Yahushua, o mestre que ensina sobre a origem da morte, da vida, sobre tudo, o que ele diz? Vamos ver. João, vamos ver aqui. João 11, 12 a 14. Deixa eu pôr aqui. João 11, 12. Opa, 12. João 11, 12 a 14. João 11, 12 a 14. Vamos ver na Almeida para você ver. Disseram, pois, os seus discípulos: Marã, ou Adão, ou Senhor, que é no caso o dono, soberano, se dorme, ele estará salvo. Olha só. Porque o Mashiach disse que Lázaro estava dormindo. Se ele está dormindo, então ele está salvo. Ele não tem problema, né? Ele está hibernando aí. Entendeu? Ele está dormindo. Então, olha o que Yahushua vai falar. Mas Yahushua, eles colocam Jesus, dizia isto da sua morte. Dizia isto da sua, mas Yahushua dizia isso da sua morte. Ele compara dormir com morte, e não que o cara dorme mesmo. O próprio Yahushua está ensinando isso. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Eles também tinham entendimento que eles dormiam, o sono da alma tinha. Mas Yahushua diz que eles estavam mortos. Olha de onde vem esse verso. Esse ensino do sono da alma está aqui, ó. Então Yahushua disse eles claramente. Lê aqui, irmãos. Lázaro está morto. Está morto. Não é que ele está dormindo, não. Ele está morto, ele não está ali, não. Entendeu? Ele está em outro lugar. Ele está do outro lado. Então aqui você vê que a doutrina do sono da alma está claramente aqui sendo combatida, nem por mal, que as pessoas achavam que ele estava dormindo mesmo. Tem gente que acha que está dormindo por maldade. Não é por maldade, mas tem uns que é por maldade, por ensino maligno. Ele falou assim, Lázaro está morto, não está dormindo não. Cuidavam que falavam do repouso ou do sono da alma. Quer dizer, se ele está dormindo, ele está salvo. Não, ele não estava salvo porque ele estava dormindo, porque ele estava morto. Ele não estava mais ali, estava do outro lado. Então, a doutrina do sono da alma, você já viu aqui em João 11, 12 a 14. Então, o próprio Yahushua quebra esse ensino de dormir. Isso está na sua escritura. Estou lendo na grega para você.
e você está vendo que ele não está falando que ele está dormindo, que ele estava morto. Porque o sinônimo de dormir em hebraico e morte é a mesma coisa. Entendeu? Vamos lá então. Vou fechar aqui. Opa. Aqui. Então, olha claramente esse verso, onde Yahushua claramente corrige o erro de seus discípulos com respeito ao sono da alma. Ele está morto, está dormindo coisíssima nenhuma. Eles pensavam que Lázaro estava dormindo e descansando. Mas Yahushua disse que não. Não. De maneira nenhuma. O que quis expressar com a boca de Yahua no tema do sono dos mortos é que Lázaro estava fisicamente morto, corpo e alma morto, como é explicado a eles em João 11:14. Ele está morto. Entendeu? É o que ele está falando. Assim que o sono e a morte corporal são a mesma coisa. No entendimento israelita, entendeu? Morte e sono é a mesma coisa. Você não pode interpretar isso o que você acha. Você tem que conhecer o que o hebraico ensina, o que o Midrash, o que a Yahushua, o que a Torá ensina sobre isso. Segundo o Mashiach e Yahushua, que tem a última palavra, ou não tem? Ah, mas tem gente que vai saber mais que Yahushua, não tem problema. Até sabe o dia que ele vai vir, então não quero nem saber com esses caras. Eles que se vê com ele depois. Eu vou fazer a minha parte e ensinar. Quando ele vai vir para mim, não me importa. Eu sei que eu estou me preparando e ninguém sabe o dia e a hora. Ok? Que tem última palavra em todos os temas. Todos. Eu não tenho. E Yahushua tem. Porque ele é Yahweh encarnado. Agora, se você não sabe que Yahushua é o Aleph Tav do Antigo Testamento, da primeira aliança do Tanakh, da Torá, você não vai conhecer os ensinos verdadeiros que trazem luz de verdade. Estes termos intercambiáveis são usados, assim como a Escritura usa conhecer, lembra que eu falei para você? E ter relações sexuais, é a mesma coisa, como termos sinônimos. Lembra que eu falei para você? Ah, embaraçado é grávido, a pessoa grávida, né? E aí você diz que a pessoa está embaraçada, ué, como é que o homem vai estar grávido? Aí você vai falar isso lá na língua espanhola, você vai fazer que os caras se dêem risada. Ou vão achar que você está tendo, um homem que já tem filho mesmo, que hoje tem gente tentando fazer que o homem engravide, né? Isso é ridículo, entendeu? Estas palavras que eu estou mostrando a vocês vêm da própria boca de Yahushua. E a definição dele é a definição dele e não a minha, ok? Não sou eu que estou falando contra. Eu estou falando o que Yahushua está falando. Um nazareno só fala o que Yahushua fala. Com esta base, então aqueles que estão mortos ou dormem o fazem no pó da terra. Se ele está morto ou está dormindo, entre aspas, é que ele está no pó da terra, que diz que o corpo vai ao pó, como diz lá em Provérbios, e o Ruach volta a Yahua. O corpo ele é interligado com a alma que está ali morto, mas o espírito é perpétuo, entendeu? Daquele que crê e foi salvo, entendeu? É para este lugar onde vai o corpo físico, o pó. Do pó você é e ao pó você voltará. Está escrito isso em Provérbios, se não me engano, né, Michelet? Portanto, a palavra pó, que é carne, é um claro sinal que o que se encontra dormindo é o pó, carne, o qual não tem memória nem sabe de nada. Entendeu? Não está nada, está morto. Já foi destruído. Sabemos que o pó é o resultado da decomposição do corpo, o corpo físico, mas a alma está sendo, ela trabalha junto com o corpo, porque é o espírito que a salva, e não a alma e nem o corpo. Você trabalhou ali, ele vai ver o que você fez. Estes versos confirmam que as nossas cascas de banana se transformam em pó. Lembra a casca? Porque a banana dentro, que é o espírito, está salvo. Certamente, à luz das palavras de Yahushua, isto não pode ser o sono da alma. Não tem como você interpretar isso como dormindo, senão você tira a vida perpétua que Yahushua te deu. Logo depois da grande tribulação, os justos se levantarão, para a vida física ressuscitada. Daniel 12, 2. Os justos ressuscitarão. Lembra lá que nós vimos? E os maldosos se levantarão para serem condenados. Eles vão se levantar sim diante do trono branco para o lago
para logo serem jogados no lago de fogo, nessa grande tribulação. Isto é o que esses versos ensinam e não contradizem nenhum outro ensinamento escritural sobre a vida depois da morte. Então, tanto vai haver um lugar que as pessoas estão conscientes, os que foram salvos estão no céu com Yahushua, né? E como também os que não foram estarão conscientes. Você vai ver isso na Escritura. Já já você vai ver. O que ocorrerá com você? Para poder resolver este erro crescente em todas as suas múltiplas formas, colocamos uma cronologia na série de eventos que esperam aos verdadeiros filhos de Yahuwah. 1. Quando um crente israelita morre fisicamente, seu corpo físico e sua alma ou seu ser vivo vão para a tumba ou a morte. Os dois, tá vendo aí? Deteriora-se, a casca da banana retorna ao pó, Gênesis 3:19. Portanto, vamos lá ver Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Vamos ver aqui no Almeida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes, tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó você vai se tornar. Então, todo mundo vai estar com essa casca e as suas vontades ali se deteriorando. Não tem segredo isso. Ponto. 2. O espírito, o ruach, o sopro, o vento, como você conhece, do homem, o dom da faísca de vida de Yahuwah, retorna a Yahuwah. Lembra aquele que ele soprou nas narinas de Adão? Visto que ele é o pai de todos os ruachim, ou dos sopros, ou dos espíritos, especificamente dos homens justos e perfeitos. Vamos ver isso aqui. Hebreus 12:23. Vamos lá. Hebreus 12:23. Vamos ver aqui. Hebreus 12:23. Aqui eles já dão umas torcidas feias. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Aqui não é igreja, né? Você vai ver lá que é a Congregação dos Primogênitos. Essa assembleia é a Kehillah, ok? Vamos pegar aqui Vamos só dar uma fugidinha aqui. Vou ou não vou? Não sei. Não sei se eu vou. Vou. Vamos pegar isso aqui. Hebreus 12:23. Vamos pegar lá no grego. Hebreus. Você vai ver a palhaçada que eles traduziram disso aqui. Hebreus 12:23. Hebreus 12:23. Vou pegar aqui em grego. Vai mostrar aqui no grego, hein? A gente ensina grego também, apesar que a gente não domina nada de grego, mas a gente ensina, né? Porque a gente tem que aprender, né? Olha só. Olha o que ele vai falar assim, ó. Assembleia e a eclesia. Vamos ver o que é essa assembleia? E a eclesia. A eclesia, a gente sabe que é congregação israelita, né? Eu tenho um estudo sobre isso no meu canal que você pode aprender. O que é isso aqui, ó? A festal assembleia. Vamos ver o que é isso aqui. Uma assembleia festiva. Uma assembleia festiva. Assembleia festiva. Quer dizer, praça pública, local de encontro. Então vamos traduzir aqui como que está. Deixa eu voltar aqui. Ó. Como é que vai ser? Tá assim, ó. O lugar de festa e a congregação israelita dos primogênitos tem sido escrito dentro da onde? Dos céus. Deixa eu colocar aqui no original. Mostrar o original. Tem escrito nos céus. Vamos voltar aqui. Você vê que é uma
uma festividade, uma assembleia festiva, um lugar que eles estão comemorando, que é a congregação israelita, né? E você vai ver aqui claramente, ó, no verso, aqui, ó. Aí se coloca a Universal Assembleia. Putz, grilo, o que tem a ver isso? É a congregação festiva israelita dos primogênitos, que estão escritos na onde? Na onde? Nos céus. Peraí, se meu nome está escrito nos céus, é que eu tenho um lugar lá reservado para mim. E a Elohim, o juiz de todos, eles colocam Deus, mas é Elohim Yahweh, e aos Ruachim, ó, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Não fala nem a alma, nem o corpo. Então, nesse lugar festivo que é a congregação dos primogênitos, em Hebreus 12, 23, eles estão escritos aonde? Nos céus. Então, seu nome está lá, num lugar que você vai para lá. E a Elohim, o juiz de todos. E os Ruachim, ó, espíritos, não é alma, nefesh e nem corpo, dos justos aperfeiçoados. Ok? E Eclesiastes 12:3. Vamos ver aqui. Eclesiastes 12:3. Você vê que as traduções são terríveis. Eclesiastes 12:3. Vamos lá. No dia em que tremerem as guardas da casa, quer dizer, o seu corpo já não vai estar firme, né? E se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, quer dizer, o seu intestino, está falando tudo do seu corpo, que vai morrer um dia, atrofiar tudo até você morrer, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, quer dizer, os seus olhos fecharem, e você morrer. É isso que ele quer dizer com essa palavra de Eclesiastes 12:3. Esse ruach, espírito, que é o sopro que você tem, onde fica a arca lá, sabe? Tem emprestado em seu andar terreno. Esse espírito que você tem emprestado em seu andar terreno é dele. Ok? Vírgula. É dele. E, portanto, voltará para ele. Então, o que ele te deu, volta para ele. Isto é o que habitará perpetuamente nos céus. Seu espírito, está escrito lá o seu nome, né? Nós já lemos. Seu espírito emprestado a você como um espírito humano. Porque aí você se tornou homem por causa do pecado de Adão e Eva. Ou da falha de Adão e Eva. Para este percurso terreno. Como ele deu, como ele o deu e como ele o redimiu, ele também o toma. É dele, volta para ele. Aquele espírito é o que todos os escritores dos escritos nazarenos do Novo Testamento se referiam quando ensinavam que estar ausente do corpo é estar com Yahweh. Então você já não viu esse versículo? Estando ausente no corpo é que eu estou com Yahweh. É que o espírito vai estar com ele, não o corpo nem a alma. O seu espírito humano que ele redimiu viverá para sempre o que está dentro de você, dentro da arca. Por isso que ele só habita dentro da arca. Seu corpo e a esfera emocional da alma que o acompanha, como aquele dos perdidos, vai à cova. Quer dizer, sua alma, suas vontades, tudo que você foi pro buraco, como diz aí, né, o ditado. Não há diferença, tanto o corpo como a alma. Mas o Ruach, o sopro, o espírito, vai para Yahweh. No entanto, o espírito, alma e o corpo, não redimido, será jogado no lago de fogo e deixará de existir. Ezequiel 18, versículo 4. Vamos ver Ezequiel 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. Eu estou lendo numa João Ferreira, tá? Para ir mais rápido, senão vou ter que abrir a minha aqui e vai demorar um pouquinho, tá? Mas também para provar que a gente ensina em qualquer escritura, não tem problema. Não precisa jogar fora a sua porque você comprou a nossa, não. Você pode usar as duas, tá? Você não precisa ser tão bitolado assim de querer jogar as Bíblias fora. Tenha elas como estudo, tá bom? E você também foi resgatado por causa dela. Se não fosse a João Ferreira de Almeida, você não teria conhecido o Criador. Não é verdade? Então, darabá e arro por isso. Eis que todas as almas são minhas, ó. Ou as pessoas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa vai morrer.
Quer dizer, a pessoa que peca, ela morre. Entendeu? Agora, o espírito que volta a Yahweh, está bem claro aqui. As almas são minhas. Quer dizer, todas as pessoas que estão ali trabalhando para Yahweh é dele. Mas aquela que não acender a menorar o candelabro, não trocar os 12 pães, não cuidar do altar de incenso, não cuidar da parte lá de fora do sacrifício, da parte da imersão, né? Da purificação, você morre. E aí a alma vai para Yahweh, e aí ele que vai te julgar, entendeu? Para onde você vai ou não. Não pergunte para mim, ok? Converse com ele. Espero que você não pergunte naquele dia, porque não dá mais. Você resolve agora, depois não tem jeito. Porque Yahweh não permitirá que a faísca da vida humana volte à sua presença num estado manchado e de rebeldia terrena. Se ele fosse pegar nossa alma, foi manchada, sempre lutando, caindo e levantando, pecando, ia manchar onde está Yahweh. O Ruach não mancha. Então ele não pode salvar a sua alma, ele tem que salvar o seu espírito. Tá entendendo? Porque sua alma foi manchada, a minha, todas foram manchadas. Ele tem que ter algo puro, que é o espírito, como está dentro da arca. Por isso que quem tocava na arca, se não fosse o sacerdote, morria. Não é verdade? Temos um caso disso do servo lá de Davi, né? Os caras foram pegar a arca lá e foram tocar na arca. Quer dizer, se não for Yahweh que toca na arca, você está morto. O espírito ou o sopro de Yahweh, não a alma do redimido, toma parte na ceia das bodas do Cordeiro. Você ouviu falar das ceias da boda do Cordeiro? Todo mundo vai comer junto? Ceia das bodas do Cordeiro? E Apocalipse 19:7. Vamos lá. Então vamos lá. O Espírito, quando fala lá, ó, Apocalipse 19:7. Vamos ler bastante escritura hoje. Talvez eu fazer em 3 vídeos, viu? Apocalipse, é melhor explicar devagarzinho assim, senão a gente viaja na maionese, né? 19:7. É muito complicado entendermos, mas a gente vai chegar lá. Né? Um nazareno sempre chega lá. Todarabá. Aleluia. Apocalipse 19:7. É 7? É isso mesmo? É. Está escrito assim: regozijemo-nos e nos alegremos e damos cavode ou esplendor, que eles colocam glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Opa! Sua esposa? É uma só? É. Mas quantas esposas são? Dezenas de milhares. Ao casamento patriarcal. Quem está indo ali? Corpo, alma ou espírito? Lógico que é o espírito. Porque as esposas já foram, fizeram um pacto de sangue com o marido. Por isso que o casamento com israelita, de uma mulher virgem, o homem que desposa uma mulher virgem, ela guarda o lençol, né? Com lençol até com sangue, caso alguém fale que ela não seria virgem, ele esfregava isso na cara das pessoas, que o pai dela cuidou daquela filha, né? E Yahweh tem cuidado da sua congregação, e aí o cara tomava umas belas de umas chibatadas, entendeu? E tinha que ficar com a esposa, porque ele falou que ela não era virgem, mas tinha um lençol, ok? Então, olha só, essa esposa é uma, só que são milhares de mulheres. Aqui está o casamento patriarcal. Estamos nas bodas de quem? Do Cordeiro. Todarabá? Vamos lá. Aqui ó, foi lhe dado que se vestisse de um linho fino, quer dizer, aquela roupa de um corpo incorruptível. Que esse corpo podre aqui foi para o pó, mas recebemos o primeiro corpo de Adão, que era aquele de luz. Né? Depois ele pecou, recebeu a carne, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos separados ou dos santos. Quer dizer, o que é justiça? A Torá, quer dizer, as pessoas que guardaram a Torá. Porque no espírito delas tinha as 10 palavras, eles eram sacerdotes e ministravam, e tinham o pão, o maná, que veio do céu, que era Yahushua, que não veio da terra, ele veio do céu. Esse povo que está salvo aqui, visto em Apocalipse, é porque eles tinham uma veste nova ou um corpo novo. Ok? Vamos lá. O espírito e não a alma do redimido toma parte na ceia das bodas do Cordeiro. E Apocalipse 19:7 é marcado como a Calá, noiva oficial de Yahushua, e
retorna com Mashiach para a terra depois da grande tribulação. Zacarias 14, 4 e 5. Vamos lá ver aqui. Zacarias. Olha que interessante. Ela vai retornar para a terra. Ela não vai ficar no céu. Isso eu não acredito. Isso não está na escritura. Eu vou morar no céu. Não, nesse contexto não. Agora, eu estou no céu até que o Mashiach volte na tribulação e leve todo mundo para a terra. Aí está escrito e não tem problema. Zacarias 14. Deixa eu ver o verso aqui. Essas propagandas aqui são complicadas, né? Mas eu tenho que abrir uma escritura, né? Zacarias 14, 4 e 5. 14, 4 e 5. Vamos lá. Vou pegar uma outra aqui. Eu vou pegar agora a NVI. Vamos lá, vou pegar a NVI aqui. Beleza. Naquele dia, que é um dia profético, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ué? É a leste de Jerusalém? Naquele dia? Ué, não vai estar em outro lugar não? Que é a Terra Prometida? A Terra Prometida não é em outro lugar não? Talvez tem pessoas ensinando que é em outro lugar, na verdade, mas sempre na escritura foi em Jerusalém. Não tem como estar em Jerusalém, né? O Monte das Oliveiras é no Monte das Oliveiras, pô. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio. Aquele monte que está lá, de leste a oeste, por um grande vale. Ó, metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahweh, o meu Elohim, Yahushua falando, virá com todos os seus separados, os espíritos, as pessoas salvas. Tá vendo aí? Não é nem o corpo, nem a alma. É a pessoa já restaurada. Ok? Tá falando claramente que é lá em Jerusalém. E retorna com o Mashiach para a terra depois da grande tribulação. E tem gente aqui nessa época. Porque tem gente vivendo aqui. E esses vão ser restaurados. Então a gente que está num estágio vivo do outro lado com o Mashiach, já com o corpo, e nós voltamos para cá para se juntar com aqueles que estavam aqui passando o pão que o diabo amassou, entre aspas, né? Sofrendo a perseguição terrível, mas que eles vão ficar aqui até o final. Haverá nazarenos nessa época. Por isso que o nosso projeto tenta preservar as nossas sementes, que são os filhos, para que eles possam, quando vier esses tempos, estarem firmes e não retroceder, ok? Todos os separados que se casaram com o Messias, casamento patriarcal, está falando lá uma esposa, mas são milhares de mulheres, né? Deixam o céu e o Heder, ou lugar da consumação, e retornam para a terra. Isso é claro. Mas por que eles vão retornar para a terra? Ao final da grande tribulação, quando os santos viventes, né, aqueles pessoas que se salvaram, que foram salvos, foram protegidos sobrenaturalmente. Os santos vivos, né, que estão aqui ainda na terra, ou vivos que é melhor, santos vivos, foram protegidos sobrenaturalmente, os separados morreram na fé, e os sobreviventes da grande tribulação receberam, os santos vivos, exatamente nós que estamos do outro lado conscientes. Foram protegidos sobrenaturalmente, os separados morreram na fé, aqui, os santos que morreram aqui na fé, né, que são separados, e os sobreviventes da grande tribulação. Quer dizer, vai se juntar todas as duas casas de Israel. Receberão todos os seus novos corpos físicos ressuscitados e exaltados. O que é novos corpos físicos? É carne com alma? Não. É espírito vivificante, como Yahweh diz que ele é. Aos espíritos dos redimidos no céu, estamos do outro lado, lhes serão apresentados o seu novo corpo físico, ser espiritual com o seu corpo físico, ser espiritual poderoso. E aqui está em Filipenses 3:21. Vamos lá pegar lá Filipenses
3, 21. Estamos do outro lado e vamos receber um corpo. Preste atenção. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo exaltado, o glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, essas pessoas vão receber esses corpos novos, né? Nós estivemos do outro lado, exaltados. Vou ler de novo aqui. Ao final da grande tribulação, quem está aqui? Quando os santos vivos forem protegidos sobrenaturalmente, o que estão aqui, os separados morrerão na fé, os santos morrerão na fé, e os sobreviventes da grande tribulação receberão todos os seus novos corpos físicos exaltados. Quer dizer, eles estarão recebendo um corpo que fala lá, incorruptível. Aos espíritos dos redimidos do céu, lhes serão apresentados o novo corpo físico, ser espiritual. Aqueles que foram redimidos no Shammai, nos céus, né? Sempre vão receber esse corpo, como seu corpo físico, alma espiritual, ou ser espiritual poderoso. Os que sobrevivem os que sobreverão à grande tribulação, que são os deixados para trás, porque na igreja os deixados para trás é os que vão sofrer, mas na escritura é o contrário. Quem foi deixado para trás foi salvo, quem foi arrebatado foi destruído. É assim que é o ensino do arrebatamento na visão israelita. Os que são arrebatados para destruição, e os que ficam para trás é porque eles foram preservados, ok? Quando os malvados forem levados, arrebatados, os justos serão levados aos ares, os que estão aqui na terra, para serem modificados em seus novos corpos exaltados, físico, alma, espiritual. Depois de tudo isso, você alguma vez já viu alguém trocando a roupa estando deitado? Por exemplo, os irmãos que estão aqui, eles também vão ter que receber esse corpo. Então eles têm que ir aos ares para trocar de roupa, para receber esse corpo. E não para ser arrebatado para ir para a igreja, para o céu. E isso que tem um ensino do arrebatamento que não tem nada a ver. Você já colocou alguma vez as calças deitado de costas? Ou ainda colocou os sapatos estando deitado de boca para baixo? Possível? Claro que não. Então, os que estão vivos aqui na Terra serão levados para serem revestidos de imortalidade. Porque nós que já estamos do outro lado com Yahushua, temos a vida perpétua. Eles que estão ainda na carne sofrendo, os que sobreviverem, vão ser transformados com o mesmo corpo que a gente tem do outro lado. Tá entendendo? E o corpo que a gente vai ter. Pois não serão revestidos com imortalidade, enquanto permanecem em uma posição rígida de pé. Quer dizer, eles têm que estarem elevados para encontrar com Yahushua, os que estiveram aqui na grande tribulação, e eles vão receber um corpo o mesmo que a gente recebeu. Yahuwah resgata aos israelitas vivos, Todarabá, que creram no final da grande tribulação. Tá vendo aí, ó? Então, os que estiverem aqui na grande tribulação vão herdar a mesma coisa que a gente herdou. Agora, a gente não está dormindo do outro lado a quem já foi antes, quem morreu antes. Entendeu? Para que suas roupas possam ser mudadas como as mesmas roupas de imortalidade que agora Yahushua está usando. É aquela roupa que Yahweh deu para Adão, que não tinha carne, era um corpo de luz. Nós vamos ter esse mesmo corpo. Por isso que o primeiro homem da terra, o segundo homem é o soberano Yahweh dos céus. E Yahushua recebeu esse corpo de Yahweh para nos dar esse corpo também. E quer salvar o nosso Ruach, o nosso espírito. O sistema apóstata da igreja, que é esse sistema que está cheio de efraimitas dentro, chama este evento de mudança de roupa atmosférica, não celestial. Eles não falam que é celestial, o arrebatamento ao céu. Eles misturam esse arrebatamento, que eles dizem que é para a salvação, que ele vai ser salvo, mas é só para os irmãos que estão aqui receberem um novo corpo. Eles já instituíram o arrebatamento para ficar só no céu e não ficam para a terra, entendeu? Atrás da mudança dos vivos para a imortalidade
ele chama os corpos dos puros santos Kadoshim, redimidos, que haviam partido, para fora dos túmulos, lembra? E dá para aqueles espíritos os quais ele havia seado e casado no céu, porque nós estamos do outro lado vivo, e nós voltaremos também e receberemos um corpo todos juntos. Isso é fantástico. E que retornam com ele um novo corpo em um ser físico exaltado. Veja bem, estamos do outro lado com ele, mas estamos esperando também que ele nos dê um corpo como os que estiverem aqui na grande tribulação. O mesmo corpo que ele possui, como aqueles que receberam, que foram lavados pela imortalidade. Tá vendo aí? Quer dizer, todos vamos receber esse corpo. A mudança consiste em duas partes. Esta é a primeira e única ressurreição pré-milenial antes do milênio bendita, só uma só, que ocorre em duas partes, e não duas vindas separadas de 7 anos, porque eles falam que haverá duas vindas, mas são duas partes do mesmo ocorrido. Por isso que a doutrina efraimita, irmão, de arrebatamento, de salvação, de igreja, é terrível. Você tem que aprender as escrituras, senão você vai ser enganado, ok? Talvez não é nem sua culpa, mas você aprendeu assim. Por isso que Yahweh está levantando pessoas para te ensinar novamente a adorar. Tudo isto ocorre antes que comece o milênio. Assim que entrar o reino milenial, todos os crentes serão ressuscitados ou transformados. Todos. Como vestindo-se do Mashiach. Seu corpo exaltado, físico e espiritual. Tanto nós do outro lado como os que estavam aqui. Para entrar na presença de seu rei. E aí começa o milênio. Enquanto os justos mortos esperam ser ressuscitados, os espíritos estão com Yahweh no céu e acompanharão Yahushua para a reunificação pré-milenial de seu espírito justo com o novo corpo físico milenial. Todos nós se unindo para o mesmo ocorrido. Claro que aqueles mortos durante a grande tribulação farão parte com os que se casam com o Cordeiro no céu e retornam também à terra. Lógico, eles foram mortos na tribulação e vão também receber, né, não vão estar dormindo, mas vão estar automaticamente subindo aos ares e recebendo um corpo novo. Eles não vão estar na presença do Criador naquele dia, porque naquele dia específico, Yahweh vai destruir tudo. Agora não, quem está do outro lado já está com ele esperando voltar para a terra, consciente, no céu. Isso eu acredito que está nas escrituras, e Yahushua ensinou. Ao finalizar o milênio, 1000 anos de reinado do Mashiach na terra, onde todos os crentes governarão e reinarão com o Mashiach na terra, como sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. É aquela ordem que foi dada para Yahushua, que foi dada para os nazarenos, que são sacerdotes para sempre, né? E Yahushua é um sumo sacerdote, nós somos sacerdotes, porque dentro da arca do Espírito nosso tem o quê? O bordão de Arão. Tem lá o maná, que é Yahushua que veio do céu, não é da terra, e tem as duas tábuas, que representam as duas casas, dos ensinos das 10 palavras, que é os 10 mandamentos, como você aprendeu erroneamente. É palavras, sim, não mandamentos. A Jerusalém Celestial descerá, lá, aí tudo passo a passo. Aí vai vir aquela cidade quadrada, descerá, irá pairar sobre a terra. Não vai descer, vai estar pairando. É relatado que é a cidade celestial. Está escrito isso. A mãe de todos os crentes israelitas. Por quê? Porque lá não vai entrar quem não for israelita. Que isso, Yahussef? Lê lá Apocalipse. Tem 12 portas, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, que representam os 12 filhos de Jacó, com suas 4 esposas, que é a esposa de Jacó, Rachel, Leia, Rivka e Rachel, Leia, Rivka, e deu branco na quarta. E Sara, as 4 matriarcas. Ok? Rachel, Leia, Rivka. Deixa eu pôr aqui. Deu um branco aqui. As 4 esposas de Jacó. Só um momentinho aqui. Eu estou ficando meio velho, irmãos. Mas eu vou lembrar.
Rachel é tanta esposa que ele tinha, a gente esquece. As 4 esposas de Jacó. Rachel, Rivka, é que eu me confundo português com aqui, ó. Rachel, Leia, Bila e Zilpa. Desculpa. Rachel, Leia, ó. Leia, Rachel, Bila e Zilpa. Tá vendo aí? Já tava misturando as bolas. As 4 esposas de Jacó. Então, nessa cidade, você só vai entrar se for de uma das 12 tribos. Não tem como você entrar ali se não for de uma das 12 tribos, ok? Descansará sobre a Jerusalém terrena, quer dizer, a cidade dos céus vem até aqui, sobre essa que está sendo restaurada aqui embaixo, purificada. Quando Yahweh resgatar as 2 Jerusalém e as torne numa só entidade, quer dizer, aqui da terra, que é a sombra que está no Shammai, as 2 vão se unir. Que é aí que diz que os céus, ou a Jerusalém que está nos céus, se funde com a terra. Isso é a salvação. Isso é o lugar de habitação do israelita. Como Israel, ó, como uma cidade física e espiritual ampliada. Ele fará cidades o lar permanente de sua noiva. Porque você sabe que o que está na terra é uma sombra do que está nos céus. Ela paira, que vem do céu, e junta com o que está na terra, que está sendo restaurada, purificada, né? Que todos os inimigos não estão mais ali. O que tem feito com as 2 casas de Israel. Assim como fará aos justos salvos, combinando o espírito, o corpo e o ser vivo em um único ser. Assim como a Israel vai se fundir com Israel terrestre, da terra, essa daí que está no Oriente Médio lá, nós também vamos nos fundir com um novo espírito, um corpo e um ser vivo transformado. Todarabá. Aí vai se tornar o quê? Errade. Todos seremos errade. Ele fará da cidade uma, e ela voltará a ser a cidade central, fiel, geográfica e espiritual, que é da terra e dos céus, cheia de justiça e misericórdia. Isso está escrito em Isaías 1:21. Vamos lá, Isaías 1:21. Estou terminando. Vou fazer a terceira parte. 1:21. Todarabá Yahweh. Vamos ver aqui. Isaías 1:21. Vamos ler. Vamos pegar uma versão aqui. Isaías. Vamos ver isso aqui. Essa tal de Ark. Escritura arte aqui. Ark. Sei lá o que é isso aqui. Bíblia Gateway. Isaías 1:21. É 1:21 mesmo? Vamos confirmar aqui. 1:21. Perfeito. 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Por isso que ela precisa ser restaurada, né? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então, quando ela for limpa e resgatada, a Jerusalém de cima se funde com a que está aqui embaixo, ok? E aí vai estar a justiça vencendo a injustiça, a cidade pura vencendo a outra cidade que foi corrompida aqui na terra. Por isso que tudo que tem que ser purificado vem do Shammai, irmãos. Se o Mashiach é da terra, ele não pode purificar ninguém, ele tem que vir dos céus. Porque Yahweh, o trono dele é nos céus, e um pé dele está na terra e outro lá em cima. Está escrito isso, né? A Jerusalém perpétua é tanto terrena como celestial, pois estão conectadas fisicamente e espiritualmente, e será o lar para todos os crentes nascidos de novo, membros físicos da comunidade de Israel, só israelita. Por isso tem que se enxertar na oliveira, né? Que tiveram seus espíritos perpétuos justificados reunidos, com seus novos corpos físicos exaltados, todo mundo sendo transformado. Nesta Jerusalém, a ordem do dia é o princípio escritural da combinação ou da renovação da unidade, quer dizer, naquele dia Yahweh será um e o seu nome será um, o seu povo será um, a cidade será um e todo mundo será errade, um.
Todarabá. Ele pegará o sol terreno e o combinará com o filho perpétuo, porque ele é a luz verdadeira. E não haverá necessidade do sol terreno. Apocalipse 22:5. Já está escrito isso, você já leu. Nem da lua física, ao contaminá-la com o sangue do Cordeiro, quando ela foi obscurecida pelo sangue do Cordeiro. Atos 2:20. Esse eu quero ler. Atos 2:20. Atos 2:20. Vamos lá? Vamos pegar essa versão internacional. NVI aqui. Atos 2:20. O sol se tornará em trevas, né? Você já conhece esse verso. E a lua em sangue, antes que venha o grande e poderoso dia de Yahweh. Por quê? Esse sangue representa que ele está falando do Mashiach, né? O sol vai escurecer e a lua em sangue. Aí vem o Mashiach, que é a luz verdadeira, e não precisa mais de sol e nem de lua. Bendito seja o teu nome, Yahweh. Que coisa forte isso, hein? Aleluia. E não haverá mais lua. Ó. Yahushua, então, se torna a luz do reino do dia e da noite. Quer dizer, ele é o período que estaremos com ele, de dia e de noite. Ele é o sol e a lua. Ele praticamente é o que nos mantém de dia e de noite. Quer dizer, ele é o próprio dia e a noite. Entendeu? Não vai haver mais noite, mas ele faz parte, ele substitui isso aqui visível por ele. Então, Yahweh ajustará o dia e a noite, até que não existam mais, ó, não vai ter, e tudo que restará será o quem? Está escrito, até que Yahweh seja tudo em todos, até tudo que restará será o Pai Yahweh e seu bendito Filho governando em seu reino com seus filhos, com os corpos transformados. Assim é como Yahweh finaliza em hebraico Atid Lavô, que é o milênio, e começa com a eternidade no Olam Rabá. Então, até o final, talvez do ano 7000, quando o Olam Rabá é o primeiro dia depois do 7, que é o 8º, então seremos transformados, né? O mundo vindouro. Lembra que o mundo tem 7.000 anos e de 0 a 1 você tem que 0,1, 0,2, 0,3. 7, 7,1, 7,2 até o 8º. Quando terminar o 7,9, vem o 8. Né? E aí começa o Olam Rabá, que é o 8º, que é o dia da circuncisão da criança, e é o dia do mundo vindouro. Né? Este princípio-chave da combinação ou renovação em unidade ajuda a entender o que acontecerá com o filho de Yahweh depois da morte. Ó, as metas são tomar o espírito e uni-lo com um novo corpo físico, porque nós temos aquele espírito que tinha um corpo, lembra? Ele tinha que ficar no tabernáculo. Então, aquela arca tinha que estar escondida no corpo, só que não mais um corpo físico, mas um corpo transformado. Por isso que Yahweh pega a nossa alma e o nosso corpo e deteriora e nos dá um corpo incorruptível para habitar o nosso espírito de novo. Fantástico, irmãos. É muito profundo isso. Todarabá, Yahweh. Este corpo espiritual físico, exaltado, glorificado, viverá para sempre na renovada Jerusalém. Não é em outro lugar não, viu? Quando todas as coisas forem restauradas. Efésios 2:7 está escrito isso. Então, no final do milênio, o filho entrega o reino a seu pai. Ó, está escrito isso em Hebreus, se eu não me engano. Que permanece maior e, como nós, seus irmãos, se sujeita a seu pai por todas as eras. Isso está também em Coríntios 15, 27 e 28. Era em Coríntios, não é Hebreus, não. Coríntios. Hebreus fala alguma coisa parecida. Os que não se salvaram deixam de existir, quer dizer, são jogados no lago de fogo, que é uma forma de destruição, e os salvos continuarão vivendo para sempre. Portanto, a chave para entender a verdadeira recompensa do crente é que, enquanto todos esperamos a vinda do Mashiach e a primeira ressurreição pós-tribulacional, depois da tribulação, pura, bendita, prometida, nossos espíritos humanos, e não as almas, porque a gente não tem mais aqui, o corpo e a alma foi deteriorado, retorna ao Pai Yahweh, que ele é o dono dos espíritos, para a consumação do quê? Do Heder, ou a câmara da consumação celestial, quer dizer, o lugar que nós viveremos com o nosso marido para sempre. Aleluia. Estes mesmos espíritos são devolvidos à terra, ó, aqui embaixo, por isso que não for ficar no céu, ele volta aqui para essa terra restaurada,
para serem colocados em nossos corpos perpétuos na primeira ressurreição pré-milenial dos mortos, justificados, lavados pelo sangue e redimidos. Ok? Vou deixar a última parte para depois do Shabat, né? Amanhã é Shabat. Deixa eu só sair daqui. Eu espero que você tenha entendido um pouco. Nós não estamos aqui fazendo uma inquisição de quem não crê nisso está perdido, mas é isso que os nazarenos entendem. É isso que nós aprendemos. É isso que Yahushua nos ensinou. É isso que está aqui dentro. É isso que é perpétuo. Então eu não preciso morrer para ter a vida perpétua. Quem crê em Yahushua tem a vida eterna. Tem a vida perpétua. Eu não vou ficar dormindo. Não vou para qualquer outro lugar. Não vou para... Como é que eles falam lá? Os católicos purgatório. E eu estarei com o meu Mashiach Yahuwah Tsevaot. Ok? Amanhã é Shabat. Sempre lembre que é um dia de descanso. É um dia de renovar os pães. Na alma, você tem que guardar o Shabat porque está no segundo plano, lembra? No segundo plano. Lá tem os 12 pães. Era trocado os 12 pães no Shabat. O pão sem fermento. Ele quer que a gente seja sem fermento, ou sem pecado, ou que guarde a Torá. Ele quer que a gente ofereça incenso amanhã, oração diária, com especiarias puras. Ele quer que o nosso candelabro seja acendido pelo candelabro de 7 braços, né? O do meio, o braço do meio, que é o quarto braço, e Yahushua distribuindo o seu azeite para que a gente esteja com luz os 7.000 anos que vai haver sobre a Terra. E já estamos quase nos 6.000. Então vamos guardar o Shabat e aprender a Torá que Yahweh deu a Moshe, e a gente estar como seres vivos, que Elohim não é Elohim de mortos, mas de vivos. Espero que a gente mantenha o Ruach aceso dentro de nós, para que ele não se apague, porque nós precisamos voltar para Yahweh. E a vida que ele nos deu é perpétua. Que a gente não manche esse sacrifício tão maravilhoso que ele nos deu por qualquer coisa. Trabalhe com o seu corpo, com sua alma, para que ele habite no seu espírito e para que você tenha a vida perpétua. Confesse Yahushua, siga ele, nasça de novo e espere ele, pois você é dele aqui e do outro lado. Nada nos separará do Ahavá, do Siduar, do amor de Elohim, que está no Mashiach Yahushua. Shabbat Shalom amanhã, que Yahweh te abençoe e te guarde, e Torá na veia.